Olívia, bom dia. Você consegue me ouvir? A gente vai esperar um pouquinho aqui a turma, tá? Deixa eu ver. Que bom. Tá tudo bem com você? Tudo tranquilo? Bom dia, Larissa. Esperar um pouquinho aí a turma, tá? Graças a Deus que vocês estão bem. É, na medida do possível, é isso mesmo. Eu vou projetar aqui, vocês vão ver, eu vou escrever aqui, que eu já deixei os slides de hoje, tá? Então, já disponibilizados os slides da aula de hoje na semana no NEAD, tá? Já está disponibilizado os slides da aula de hoje, tá bom? Já estão. Aí depois a gente disponibiliza o Zoom, tá? Vou colocar aqui. Bom, meninas, por respeito aí ao horário, nós vamos iniciar e aí depois o pessoal vai pegando a lógica, tá bom? E aí eu peço, Lívia e Larissa, que na medida que a gente estiver expondo, se por acaso algo não ficar compreensível, vocês podem interromper, tá bom? Para não ficar uma aula meramente expositiva, tá bom? Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Bom dia, Tainá. Sim? Tá ótimo. Então, vamos lá, turma. Olha só. Hoje nós vamos ver a questão das práticas comerciais, tá? A prática comercial, ela não se encerra na aula de hoje. Nós resolvemos biparti-la. Por quê, professora? Porque ela vai do artigo 29 ao 45. Então, eu achei que ministrar do artigo 29 ao 45 ia ficar muito exaustivo. Então, nós vamos do 29 ao 38 na semana de hoje, tá? E na próxima semana, nós vamos do artigo 39 ao 45, tá? Então, ela vai ser bipartida a aula de hoje, tá ok? Ou seja, quando a gente fala bipartida, nós estamos dizendo que a gente vai dar continuidade à temática prática comercial. Prática comercial, meninas, ela está prevista no capítulo 5 do CDC, na Lei 8.078, tá? E hoje nós vamos ver somente oferta e publicidade, já dá o que falar, tá? A oferta está na seção 2 do CDC e a publicidade na seção 3. Então, vamos iniciar aí o artigo 29. O que o artigo 29 vai dizer para nós? Ele não é novidade, isso que é bom. Por quê, professora? Porque o artigo 29, eu não sei se vocês lembram, nós iniciamos esse artigo 29 no início da disciplina, quando nós colocamos o conceito de consumidor bystander. Então, relembrando, no artigo 2º do CDC, ele coloca o conceito de consumidor e diz que consumidor seria todo aquele que compra produto ou serviço no mercado de consumo para utilizar e esgotar
nele mesmo. Mas nós até chegamos a fazer uma atividade pontuada presencialmente sobre o consumidor bystander. O bystander é aquele consumidor que, na verdade, ele não chega a consumir o produto e serviço, mas ele é vítima de um consumo, ou ele, na verdade, acaba, mesmo que seja pertencente a uma coletividade indeterminada, a sofrer prejuízos. Então, esse artigo 29, ele vem reforçar o conceito do bystander quando ele coloca: para fins deste capítulo e do seguinte, ou seja, o tema práticas comerciais, equiparam-se, ó, aqui, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas a práticas nele previstas. Então, uma criança assistindo uma publicidade, um idoso assistindo uma oferta publicitária na TV, muitas das vezes ele não está consumindo aquele produto que está sendo veiculado. É uma propaganda de cerveja, é uma propaganda de pilha, é uma propaganda de inclusão de crédito em celular. Uma criança e um idoso, que nós já sabemos, são hiper vulneráveis, extremamente vulneráveis nas relações de consumo, entre eles também portadores de necessidades especiais, muitas das vezes estão assistindo uma televisão, estão assistindo uma publicidade, que é algo pago, que as empresas fornecedoras veiculam para captar consumidores, e às vezes eles não usam nenhum desses serviços que eu acabei de mencionar. Contudo, por essa oferta ou essa publicidade ser enganosa, que nós vamos ver na aula de hoje, ou discriminatória ou abusiva, nós vamos reparar que eles passam a ser vítimas dessas relações de consumo e podem ingressar em via judicial contra essa empresa fornecedora. Então, mesmo eles não tendo consumido, porque eles foram expostos a uma publicidade enganosa ou a uma publicidade abusiva. Então, é por isso que o conceito de bystander retorna, tá? Aí, professora, por que você colocou número 1 e número 2 aqui? É só para dizer onde é que está no Código de Defesa do Consumidor o conceito do consumidor bystander, que é aquele que não consumiu o produto, não consumiu o serviço, mas foi vítima dessa relação de consumo. O artigo 29 já foi veiculado presencialmente, eu só estou repetindo. O parágrafo único do artigo 2º do CDC também fala do consumidor bystander, tá? Como isso já foi mencionado e ministrado na aula presencial, só estou recapitulando, tá? E o artigo 17. Então, são os 3 conceitos de consumidor bystander, que é o que mesmo? Consumidor bystander é aquele que é vítima de uma relação consumerista. Então, quando vocês abrirem a Lei 8.078, no capítulo 5, que são práticas comerciais, vocês vão ver que ele retorna a isso. Professora, você acha que o código é repetitivo porque ele retorna esse conceito que a gente já viu? Não, ele não é repetitivo, ele quer reforçar. Ele está dizendo: ei, consumidor, presta atenção, que se você for vítima de uma propaganda, de uma publicidade enganosa ou discriminatória, mesmo você não tendo comprado aquele produto ou tendo usado aquele serviço, você pode entrar contra esse fornecedor no sentido coletivo, tá? Então, vai ser até uma ação coletiva de consumo, porque não prejudicou só você, tá bom? Bom, professor, então, qual era a novidade que eu ainda não tinha visto? Bom, pessoal, como a nossa aula, tá? Bem-vindo aos que chegaram depois, tá bom? Bom dia a todos. Como a nossa aula vai falar de práticas comerciais, e na aula de hoje número 1, oferta, e número 2, publicidade, a oferta, que é o primeiro item da aula de hoje, a oferta ela está do artigo 31, se vocês observarem, tá? Do artigo 30, na verdade, perdão, até o artigo 35. Então, a oferta está do artigo 30 ao artigo 35. Eu vou ler, não exaustivamente, porque eu sugiro que vocês possam ler novamente, mas é só para vocês terem uma ideia do que é oferta, tá?
A oferta, olha aí, é toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação, leia-se jornal, que é imprensa, televisão, rádio, outdoor, etc., até internet, que obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar. Então, assim, eu não preciso ter assinado um contrato com o fornecedor, turma. Se esse fornecedor é uma empresa e está ofertando o seu produto na mídia, na televisão, ou no rádio, ou no jornal, aquilo que está dizendo em termos de conteúdo, ele tem que cumprir. Então, se ele está dizendo que até o dia 16 de maio, que é amanhã, ele tem uma oferta cuja uma TV LED está em 50% de desconto, ele tem que cumprir. Principalmente se ele ainda tiver essa TV LED em estoque. Aí ele tem que dizer para o consumidor, só restam 30 em estoque. Quando ele não coloca e não publiciza quanto ele tem em estoque, pode ser uma propaganda enganosa, porque pode ser que ele não tenha nenhuma em estoque, diga que está em 50% de desconto, e quando o consumidor a procura, ele diz que já acabou. Então, tem muita propaganda enganosa, que é uma isca para que o consumidor possa comprar no site, principalmente agora com lockdown, que tudo é compra via e-commerce, e muitas das vezes você vê que isso é papo furado, que isso é enganoso. Então, isso desrespeita o artigo 30 do CDC. Ele também coloca no artigo 31 que caberá ao fornecedor assegurar informações corretas. Olha só, turma, quando a gente faz uma oferta, no caso, se você é, por exemplo, um fornecedor, é uma empresa, ou como consumidor mesmo, essa oferta, ela tem que dizer, primeiro, qual é o produto que está sendo ofertado ou qual é o serviço que está sendo prestado. Depois, ela tem que dizer as características desse produto. Então, não basta dizer, eu vendo um celular, isso é abstrato. Eu tenho que dizer um celular, iPhone, a cor, a memória. Eu tenho que dizer todas as características do produto, nem que seja em letra pequena. Mesma coisa, eu estou ofertando um serviço que é um curso que eu estou ministrando virtualmente. Se vai dar certificado, se tem horas complementares, quem é que vai palestrar isso? Então, o consumidor, por nós já sabermos que ele é vulnerável do ponto de vista informacional, caberá a este fornecedor detalhar todas as características desse produto e todas as características desse serviço, incluindo qualidade, se tem selo, se não tem, quantidade, preço, qual é o preço, tá? A garantia, se esse produto tem garantia legal. Professora, se o fornecedor não mencionar a garantia, nós já estudamos em aulas passadas que se ele não mencionar a garantia, a lei consumerista nos garante que se o produto é durável, tem até 90 dias para sanar o vício ou defeito do produto. Se o produto é não durável, leia-se principalmente os alimentícios, o consumidor tem uma garantia legal, mesmo que o fornecedor finja não ouvir, né, diga que não tem garantia, já saiu do supermercado, já comprou, não pode mais trocar. Isso é abusivo, é óbvio, tá? É só você puxar aí o artigo 31, o artigo de responsabilidade do fornecedor, e você sim, como consumidor, tem até 30 dias para trocar isso. Não adianta o fornecedor dizer que não é seu direito. Hoje, turma, os estabelecimentos comerciais são obrigados a ter o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ou o CDC, se é um supermercado, está logo depois do caixa, ou ele está num balcão, é obrigado. Por sinal, o estabelecimento comercial é até multado caso o Código de Defesa do Consumidor não esteja disponível para que o consumidor possa ler o artigo para esse fornecedor. Ele é até multado. Ser multado administrativamente, pode ser denunciado pelo PROCON. Tá? Então, não é opcional, é força cogente. O que é cogente, professor? É coercitiva, é força de ordem pública, não é poder discricionário do fornecedor. Eu não estou afim hoje de colocar o CDC no balcão, não vou colocar. Não é opcional, turma, é cogente, é força de ordem pública, tá? O artigo 32
vai falar que se esse fabricante ou importador não tiver essa peça para repor, tá? Ele tem que avisar o consumidor, acabou o estoque. Ele tem que dizer saldão de estoque por X valor e depois colocar uma publicidade. Acabou o estoque. Por quê? Porque senão o consumidor é influenciado a ir até essa organização, mesmo que seja através de e-commerce, comprar uma coisa que nem existe mais. Então, ele está ludibriando, ele está brincando com o consumidor. Isso é sério, tá? O artigo 33 fala que se o fornecedor enviar para a tua casa, exemplo, cartão de crédito, vamos dizer que eu seja de determinado banco, Banco do Brasil, e eu não seja correntista do Banco Bradesco, eu não sou. E aí chega na minha casa vários cartões, cartão Master, cartão Gold, cartão Euro, um monte de cartão. Primeiro que isso já é abusivo, porque na verdade isso já está vamos dizer, me tendenciando a ser nova correntista do Bradesco, só que eu nunca liguei para o Bradesco. Eu nunca imaginei, eu estou colocando exemplo hipotético, tá? Bradesco não é nada contra a marca. Poderia ser Banco do Brasil e Itaú, exemplo hipotético em sala de aula, tá? Se esse qualquer banco enviar para mim cartão, é gratuito. Ele não pode ligar para minha casa e dizer, olha, eu enviei um cartão para você, você agora vai ter que ser a nova correntista, já tem dinheiro no banco disponibilizado, e quando chegar a fatura do próximo mês, vem uma fatura cobrando para mim uma taxa que eu aderi a determinado banco porque ele enviou o cartão de crédito para minha casa. Isso é um absurdo, isso está no artigo 33. Se o fornecedor ofertar ou vender um produto, ele é que é responsável pelo reembolso. Ele sabe que ele tem que fazer isso de maneira gratuita. Ele sabe que mesmo que ele ligue para minha casa e fique me alugando através do telemarketing, que eu não tenho que pagar esse pulso de telefone. Por quê, pessoal? Porque eu não pedi. O consumidor está numa boa na casa dele, não ligou, não discou, não foi ao banco, não manifestou nenhum princípio de sair da inércia na física. Ele não fez nada. Ele está parado na casa dele. Aí começa a chover de propaganda, de reembolso. Então, o artigo 33 diz que se isso ocorrer, isso é responsabilidade do fornecedor. Ele tem que enviar de forma gratuita e não pode enviar cobrança e taxa aí para esse... tarifa, perdão, para esse consumidor, tá? Artigo 34, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos. Eu não sei se vocês sabem, mas Boticário, Natura, Avon, como tem representante comercial autônomo, né? Como tem pessoas até dos nossos laços consanguíneos que vendem esse tipo de produto. Se por acaso eu sou uma representante do grupo da Avon, e a Avon faz uma oferta e não cobre para o cliente, adivinha quem vai ter que cobrir? Eu, professora, você que é representante autônoma da Avon, vai se responsabilizar solidariamente se a Avon, por exemplo, não mantiver essa oferta que ela havia colocado para o consumidor e o consumidor percebeu que foi enganosa. Então, quem arca é o representante autônomo? Resposta, sim. Eles são solidariamente responsáveis. O consumidor não quer saber se tu és vendedora autônoma, se tu não és. A verdade é que tu estás vendendo uma marca, tu te atrelacha a essa marca e tu és corresponsável por essa marca. Porque quem não pode ficar prejudicado é o consumidor. Então, cuidado quando você vai ser veiculadora de uma marca, tá? Essa marca, no caso Avon, é uma das marcas que tem sérias no mercado, mas tem muita marca que não é séria. E aí não pode sobrar aí para o consumidor essa situação. Por fim, para a gente já começar com exemplos reais, senão fica abstrata a aula, o artigo 35 diz que se o fornecedor, esse é um dos mais importantes, turma, eu vou marcar aqui, tá? Eu vou ver se eu consigo rachurar. Por que, professor, é mais importante? Porque é o teu direito, consumidor, tá? É o direito. Ele diz que se o fornecedor de produtos ou serviço se recusar a cumprir a oferta, eu ofertei alguma coisa, eu fiz uma publicidade, mas eu não vou cumprir. Você que vai na justiça. Na verdade,
o consumidor, ele pode exigir o cumprimento forçado, não, eu quero agora esse produto porque me foi ofertado, estava veiculado, aí o consumidor é esperto, bateu foto, viu como era a oferta daquele produto ou serviço, vai exigir o cumprimento da obrigação. Ou ele pode simplesmente aceitar o produto ou serviço equivalente, tá bom. Eu não pedi, vamos dizer, determinado perfume, chegou outro perfume para mim. Vocês já sabem que se o perfume que chegou foi mais caro, eu, consumidor, vou ter que pagar a diferença. Se o produto que chegou foi mais barato, então a organização, que é o fornecedor, vai me reembolsar. Ou eu simplesmente peço a restituição do valor. Nós já vimos isso em responsabilidade civil objetiva. Então, ou eu peço para cumprir a obrigação, ou eu pago a diferença, ou me restituem a diferença, porque me mandaram um produto equivalente, ou eu simplesmente quero o meu dinheiro de volta. E, independentemente de eu ter o meu dinheiro de volta, eu posso entrar na justiça contra perdas e danos se o nível do prejuízo para mim for absurdo e vale a pena recorrer ao judiciário, seja pelo juizado especial, até 40 salários mínimos, ou acima de 40 salários mínimos. Turma, em relação à oferta, tá entendido o que é uma oferta? Ficou entendido que oferta é quando o fornecedor coloca no mercado de consumo produtos ou serviços para tentar que o consumidor vá aderir e comprar esse produto e serviço? Tá claro isso aí? Sim? Ok. Então, olha só. Eu vou para exemplos aqui, foi só uma síntese, tá? Depois eu volto aí para a síntese, eu vou preferir ao caso real, tá? Olha só, turma. No caso real, eu não sei se vocês sabem, mas eu trago uma novidade. Porque quando a gente fala em oferta e em publicidade, muitos alunos confundem por não ser da área da administração. Como vocês sabem, eu tenho duas formações, administração também, tá? Então, na administração, nós estudamos a diferença entre oferta e publicidade, ou entre publicidade e propaganda. Então, para quem não sabe, a propaganda, ela só veicula uma ideia. Uma ideia, por exemplo, uma ideia para o país ser sustentável, uma ideia para a gente respeitar as pessoas, uma ideia para que a gente jogue lixo realmente nas lixeiras, uma ideia para que a gente não seja agressivo com outras pessoas. Então, a propaganda, ela dissemina ideias. Reparem que o Código de Defesa do Consumidor, ele não fala de propaganda, tá ok? O Código de Defesa do Consumidor, ele fala de publicidade. Professora, qual é a diferença? A propaganda, eu estou falando de uma ideia. A publicidade, obrigatoriamente, quem usa são as empresas, e a publicidade, ela tem a intenção de fazer você comprar. Então, a publicidade é utilizada pelas empresas através de mídias de televisão, rádio, outdoors, panfletos, através de sites e sítios da internet, através de e-commerce. E a função da publicidade é fazer com que o consumidor se sinta atraído por aquela oferta e possa comprar aquele produto ou adquirir aquele serviço. Então, quando eu abro a minha televisão e vejo que tem o carro X de uma empresa automobilística Y, dizendo que no mês de maio a venda desse automóvel, isso não é propaganda, isso é publicidade, porque a publicidade, ela está veiculando uma oferta e ela quer que você aqueça, ela quer que você concorde, ela quer que você diga, nossa, amanhã de manhã imediatamente eu tô doida para comprar esse carro. Olha aí que facilidade de parcelamento, de oferta. Então o que ela está fazendo é publicidade. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a publicidade tem as publicidades sérias e tem as publicidades enganosas ou abusivas. Então, como é que eu vou saber, professora, quando uma publicidade está certa ou não?
Pessoal, existe um site na internet que é o CONAR. CONAR, para quem não sabe, é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E quando você clica nesse link, que por sinal deixei a vocês, esse link lá no NEAD, você vê como é que se faz uma publicidade, por exemplo, que tenha respeito, que tenha decência, que seja uma publicidade honesta, que seja uma publicidade que não inspire medo, superstição, que seja uma publicidade que não promova ideias para poluição, contra a ecologia. Eita, professor, então é tudo isso? Então esse CONAR, ele é responsável por me dizer como seria uma propaganda correta? Exatamente. Professora, mas eu não sou administradora também, que nem você. Para que vai me servir isso? Olha só, turma, vocês podem vir, se Deus quiser, né, atuar como advogados de empresas, não só para consumidor. E como advogado de empresa, a empresa diz, olha, vai ser essa publicidade que a gente vai veicular. Você é da área jurídica. Você vai dizer, não, peraí, eu já estudei consumidor, essa essa publicidade, essa oferta, ela está enganosa. Ela está desrespeitando, ela está induzindo uma criança a erro. Não, gente. Não, mas com que base, doutora, você está falando isso? Se nós não adequarmos a nossa publicidade, nós vamos sofrer penalidades pelo CONAR. O CONAR, pessoal, é uma medida administrativa. Ele pode gerar advertência, ela pode gerar multa, até pagamento mesmo. Ele vai em cima das empresas. Ele é um conselho ético que regula publicidades que são abusivas ou enganosas para que elas não existam no mercado, tá? Então, é por isso que eu estou colocando esse site aqui, porque isso não é matéria obrigatória para nós na área jurídica, mas, como eu falei, pela minha formação em administração, eu acho legal você juntar a gestão com a área jurídica para que o aluno entenda a visão disso, tá bom? Professora, me dá um exemplo do que é propaganda enganosa, com o maior prazer. Vamos lá. E, pessoal, existem muitas propagandas enganosas, tá? Eu coloquei só duas. A primeira foi das Casas Bahia. Como o CONAR fez uma advertência a Casas Bahia. Ora, se o CONAR faz uma advertência, ele diz, ei, Casas Bahia, você ainda não vai ser multada. Não, ainda não vai ser multada. Mas você vai ter um prazo para melhorar essa sua publicidade, porque ela está sendo enganosa, tá? Olha aí, o diretor executivo do CONAR aponta que o comercial da TV das Casas Bahia traz informações inadequadas no que se refere ao preço e às formas de pagamento dos produtos oferecidos, pois quem enfatiza a publicidade, somente o valor da parcela, tipo R$ 39,90, omitindo sobre o número de parcelas, R$ 39,90 imenso e lá embaixo, 12 vezes. Então, não é R$ 39,90, é 12 vezes R$ 39,90, tá? Omitindo dados sobre o número de parcelas e o valor total do produto, tanto à vista quanto a prazo. Eu tenho que dizer, é R$ 39,90, embaixo 12 parcelas, e tenho que dizer, se for a prazo, 12 vezes. Se for à vista, de R$ 39,90 sai por R$ 38,70. Então, eu preciso falar isso, tá? A defesa de quem? A área jurídica das Casas Bahia, que se defendeu, claro. A defesa alegou que, devido à apresentação e o tempo reduzido da peça publicitária, que é aquela que eles passam na TV, o anunciante é obrigado a dar mais destaque para determinados elementos das promoções oferecidas, mas que os comerciais apresentam em lettering, ou seja, né, piscando, ou seja, os preços à vista e a prazo, bem como o número de parcelas. Ou seja, eles, pelo direito de ampla defesa e contraditório, isso está esculpido na Constituição Federal. Eu digo e dou uma advertência, eu dou o direito do fornecedor se defender. A área jurídica das Casas Bahia disse, olha, o tempo para publicidade é tão caro que eu usei pouco tempo para mídia, porque é muito caro, pessoal. Para quem não sabe, é muito caro realmente. Não é qualquer empresa que consegue sustentar uma publicidade, uma oferta na mídia, tá? Principalmente ligada à mídia televisiva. Então, ele quis dizer que, como o tempo é curto, eles colocaram só o valor geral e lá embaixo tinha a vista e a prazo, porque não dá para eles explorarem todo o detalhamento e as nuances
dessa publicidade, dessa oferta, dessa TV. Olha o que o CONAR falou, para resumir. Os membros do Conselho de Ética, porque é um Conselho de Ética, o CONAR, consideram que as informações básicas são indispensáveis, podem estar presentes na peça. Quer dizer, ó, tudo bem, tem coisas que você não vai colocar na peça, mas se você tem 15 segundos, tem que ficar rápido lá. A vista é tanto e a prazo é tanto piscando. Porque, segundo o CONAR, essas informações podem levar o consumidor a erro, achando que aquela TV era R$ 39,90. E não existe esse valor de TV a R$ 39,90. Então, isso é surreal, tá? E pode levar o consumidor, principalmente por vulnerabilidade informacional, a querer fazer vários pedidos dessa TV, comprar até para a família, quando, na verdade, essa TV está num preço somente da parcela, não o total dela, não o montante. Eles acordaram, por isso, pela advertência ao anunciante para que esses cuidados sejam observados. Então, vocês entendem na prática onde entra o CDC? Na verdade, o CONAR, ele é que vai aplicar a questão das multas, mas ele se baseia através da Lei 8.078. Turma, entendido esse exemplo através de oferta? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, se não ficar entendido, por favor, tá? Se manifeste. Vocês estão caladinhos. Ok. Um outro que eu trouxe, tá? Para não ficar com vários exemplos, é a questão da TIM, empresa de telefonia TIM. O que nós vamos fazer? Nós temos mais 10 minutos de vídeo e esse primeiro tempo foi para oferta. O segundo tempo é o mesmo ID e é a mesma senha, exatamente como vocês entraram. Mesmo link que eu passei para a Larissa, que ela passou para a turma. Não precisa, pessoal, esperar o vídeo cair. Ah, professora, ele caiu, vai demorar quanto tempo para a senhora entrar? Vocês vão ver que a gente entra em menos de 1 minuto, tá? Eu deixei para gravar só no final. Então, ele entra imediatamente. E aí, no segundo tempo, a gente vai finalizar com publicidade. Então, eu só estou falando de oferta, tá? A oferta aqui, para nós encerrarmos nesse primeiro tempo, eu trouxe da TIM. Tá? E também houve uma decisão aí, e essa decisão foi uma propaganda, eu não sei se vocês... Propaganda já, até eu tenho que me adequar, perdão. Uma publicidade colocada erroneamente pela TIM, que foi Tarifa Zero Brasil. A Embratel, professora... Eu acho que deu uma travada, né, pessoal? Eu até parei aqui o áudio, eu não sei para vocês, para mim travou. Então, retornando, travou para vocês aí também? Tá, então, sem problema, eu vou refazer. Aqui foi a TIM, tá? E a TIM foi Tarifa Zero Brasil. Então, aqui foi a Embratel. A Embratel, ela, na verdade, é uma agência que regulamenta as telecomunicações, tá? Então, a Embratel questionou, não foi nem o CONAR. Professora, quem é que pode questionar? O CDC, que no caso é o PROCON, por órgão administrativo, os consumidores, através de via judicial, o Ministério Público, tá? E também pode questionar as agências reguladoras, que é a Embratel, inclusive o CONAR, que é, na verdade, o Conselho Ético de Autorregulamentação Publicitária. A Embratel questionou anúncios em mídia de imprensa e rádio da TIM, que afirmam que com o serviço corporativo Tarifa Zero Brasil da TIM, o consumidor fará com que os funcionários de qualquer lugar do país falem de graça entre si. Segundo a queixa, quem é que se queixou para a Embratel? O consumidor. Ah, professor, então eu, como consumidor, não preciso ir logo na justiça. Claro que não, pessoal. A primeira coisa, você pode ir no site consumidor.gov.br, que você reclama nacionalmente. E no caso da TIM, o consumidor foi esperto. Ao invés de ele jogar na plataforma geral do governo, que é o consumidor.gov.br, sabe o que ele fez? Ele foi no site da Embratel. Porque olha como ele sacou. TIM é telecomunicação. Então, eu vou reclamar para quem? Eu vou reclamar para uma agência que regulamenta a telecomunicação. No caso, ele deixou lá na ouvidoria uma queixa junto à Embratel. E a Embratel faz o quê? Vai ver se procede essa queixa. Então, segundo a queixa, leia-se do consumidor, o anúncio dá a entender que o serviço oferece ligações locais interurbanas gratuitas. Informação que é inverídica.
visto que o consumidor tem que pagar a mensalidade. Aí a defesa de quem? Da TIM, alegou que a própria Embratel já usou o mesmo recurso com as expressões grátis e a tarifa zero. É como se a TIM dissesse: Embratel, deixa de graça, tu estás me falando que eu estou errado, mas você própria, como agência regulamentadora, já deu um mau exemplo, porque em suas próprias publicidades, você já veiculou duas palavras, que foi tarifa zero e grátis, em suas campanhas que as peças trazem as informações necessárias para o consumidor. Na verdade, pessoal, isso é só um queixume do consumidor, mas eu quero dizer que a publicidade tarifa zero foi abortada, ela não aparece na televisão mais. Tá? É colocada TIM sem fronteiras, mas tarifa zero ou não. Por quê? Porque é como se eu pagasse de graça e não é verdade, não existe gratuidade. O que existe é um preço melhor, um preço reduzido, um preço acessível, um preço bem pequenininho para quebrar a concorrente, mas preço zero é inverossímil, não é verdade. Então, para finalizar, o que nós vimos aqui das práticas comerciais, que nós temos 4 minutinhos, tá? Prática comercial em sentido de oferta começa no artigo 30. A consequência é que se o fornecedor veicular essa oferta através de qualquer mídia, ele tem a obrigação de cumprir o que ele ofertou. Os requisitos no artigo 31 é que essa oferta tem que esclarecer preço, garantia, quantidade, qualidade, características desse produto. E no artigo 35, que é o mais importante da oferta, e se esse fornecedor desrespeitar e não cumprir, professora? Eu posso pedir o cumprimento forçado, eu posso aceitar o produto ou prestação do serviço equivalente, pagando a mais ou pedindo restituição, ou eu posso dizer: eu não quero mais esse produto, volta, eu não quero mais esse serviço, eu quero cancelar. E aí eu vou rescindir o contrato. E ainda posso pleitear na justiça, se eu sofrer muito prejuízo, perdas e danos, tá? Se ainda na oferta nós vimos que caso o importador, caso o fabricante não tiver aquele componente ou aquela peça já acabou em estoque, ele é obrigado a avisar ao consumidor para não levar o consumidor a erro. Vimos também que na oferta, se a empresa está vendendo algum produto por telefone para você, ou chega na sua casa, que foi o exemplo do cartão de crédito, isso tem que ser grátis. Isso não pode ser oneroso ao consumidor. Essa chamada não pode ser onerosa. Eu ligo para a tua casa, te ofereço e tu paga junto comigo o pulso do telefone. Está errado. Eu que liguei para a sua casa, eu estou fazendo uma oferta. Então, quem arca com isso é o fornecedor e não o consumidor. E se por acaso, que nós demos o exemplo da Avon, de assinatura ou qualquer outra, se aquela empresa tem trabalhadores autônomos ou prepostos é quem representa a empresa, e está oferecendo e ofertando um produto ou serviço, e a empresa não, vamos dizer, deixa o consumidor lesado, esse consumidor pode exigir do preposto ou desse fornecedor autônomo que arque com as situações do artigo 35 aqui, que é o cumprimento forçado, rescindir o contrato, aceitar outro produto, tá? Eu não posso dizer: eu sou fornecedora autônoma, eu não tenho vínculo empregatício com a Natura. Então, ela lhe ofereceu um batom vermelho a R$32, eu não tenho mais esse produto. Ofertou. Eu pedi, eu marquei, não tem mais. Essa revendedora vai ser responsável por entregar ou outro vermelho, ou me reembolsar. Professora, mas ela é revendedora autônoma, mas ela responde solidariamente com a empresa. Vocês já viram isso no artigo 34. Então, turma, em relação à oferta é isso. Nós vamos agora para a publicidade, tá? O que eu vou pedir para vocês? Eu vou continuar falando, mas assim que encerrar, eu volto e com a publicidade, tá bom? Então, nós já vimos aqui 2 exemplos. Agora que está já prestes a acabar, nós vamos ver publicidade. Então, nós encerramos oferta e nós vamos ver publicidade.
talvez antes de cair dê para eu fazer essa diferença, senão eu prometo retornar a diferença. A publicidade, como nós falamos aqui para a turma, é a conotação comercial, ainda que de modo extensivo, com a nítida intenção de convencer alguém para comprar alguma coisa. Então, quem faz publicidade são as empresas, para seduzir o consumidor. Professora, tu és contra a publicidade? Eu não, sou muito a favor. Se eu tivesse empresa, eu ia fazer também, claro. Só que o problema não é a publicidade, é quando ela é enganosa ou abusiva. Aí, isso é a crítica, que eu vou explicar logo mais, tá? A enganosa é diferente da propaganda abusiva, tá, turma? A enganosa é quando ela contém informação falsa. Ela leva o consumidor a erro. Exemplo da TIM. Existe um plano melhor para os usuários? Sim, mas a tarifa não é